Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é dia 4 de março de 2020. Hoje é quinta-feira, o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males? Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro da casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz essa clássica parábola que Jesus conta e que está somente no Evangelho de São Lucas, né? Essa parábola do rico e o Lázaro. As parábolas de Jesus não têm o nome dos personagens. Essa é a única palavra o qual Jesus nomeia o personagem. É justamente Lázaro, o pobre. E precisamos meditar algumas coisas que estão nas entrelinhas dessa parábola para que nós possamos entendê-la profundamente, perfeitamente. Porque aqui nós devemos prestar atenção para quem Jesus está falando. Jesus dirige essa parábola aos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles, pela consanguinidade, como os filhos de Abraão, eles e filhos da promessa de Deus, da aliança de Deus, eles tinham a salvação como certa, né? A sua salvação era certa porque Deus fez aliança com o povo eleito de Israel. Jesus vai mostrar verdadeiramente que não é bem assim. Então nós precisamos ir detalhadamente entendendo parte a parte dessa parábola para que nós possamos entendê-la num contexto geral. Algumas pessoas vão dizer: não, essa parábola Jesus quer mostrar que os ricos já vão para o inferno e os pobres já vão para o céu. Também não. Aqui nós precisamos verdadeiramente entender. E vamos começando. Jesus vai começar falando do rico. Era um homem bem rico, se vestia com roupas finas, elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Jesus vai mostrar verdadeiramente que esse homem era um homem rico, um homem abastado, um homem de posses, um homem que tem
que fazia festas todos os dias, vestia de roupas finas, poderia ser um rei, poderia, mas era um homem bem rico. E ele vai contrastar com a figura de Lázaro, aquele homem cheio de feridas que ficava na porta do rico, querendo comer o resto das comidas que caía da mesa do rico, que sobrava da mesa do rico. E tinha mais um agravante. Ele era cheio de feridas, poderia ser um leproso que estava à porta da casa do rico, e os cachorros lhe lambiam as feridas. Então aqui Jesus vai narrar que morrem os dois. Primeiro morre o pobre, e aí os anjos os conduzem para a graça de Deus, para o seio de Abraão, para o paraíso, para o céu. E aqui Jesus vai mostrar também que morreu também o rico e foi enterrado. E ele vai para onde? Para a região dos mortos, no meio dos tormentos. E aqui nós vemos que há essa diferença entre abismos, mas nós vamos perceber que o rico conhecia o Lázaro, porque ele vai dizer, na região dos mortos, meio tormento, o rico levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro. Então aquele homem que estava na porta do rico não era uma pessoa que o rico não conhecia. Ele sabia quem era a pessoa e sabia que essa pessoa, sabia o nome dela, sabia que ele se chamava Lázaro. Então ele vai falar: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque eu sofro muito nessas chamas. Muitas pessoas dizem por aí e professam essa verdade erroneamente, e Jesus mostra isso nessa parábola de hoje, que as pessoas quando morrem vão dormir, ficam lá dormindo esperando o juízo final, para quando o corpo físico vai se juntar com a alma no paraíso. Jesus mostra claramente que logo após a morte vem a justiça e as duas realidades estão presentes. O céu com Lázaro e Abraão e o inferno sofrendo os tormentos com esse homem rico. Mas nós não vemos essa figura do arrependimento do rico. Ele continua no inferno sofrendo os tormentos, e o que ele quer fazer com Lázaro? Dá ordens para o Lázaro vir molhar a ponta da sua língua, porque ele está sofrendo muito com essas chamas. Abraão vai mostrar para ele a realidade da vida que os dois viveram na terra. Enquanto tu recebeste teus bens durante a vida, Lázaro, porém, recebeu os males. Agora encontra aqui consolo, enquanto tu és atormentado. Na verdade, o rico que Jesus quer mostrar é porque o rico não agiu com misericórdia com aquele homem que ele conhecia, que estava na porta da sua casa, e ele simplesmente o desprezou. O amor a Deus e o amor ao próximo ele não praticou. Lembremos de outra vez que Jesus vai falar, quando virá o juízo final, e ele dirá separar lá as ovelhas dos cabritos. E ali ele dirá: vinde benditos do meu Pai para as ovelhas que estão à direita. Porque quando estava preso, estava doente, estava preso, estava com fome, estava nu, vieste me atender. Aí vai perguntar: quando fizemos isso? Quando fizeste a um dos pequeninos. É esse o amor ao próximo que Jesus valoriza. E para os cabritos ele fala que o fogo do inferno, lugar de choro e ranger de dentes, era que iam sofrer a condenação, porque não agiram com amor e com misericórdia. Nós vemos a sintonia, a sincronia do juízo final com essa parábola do Lázaro e o rico, do rico com o Lázaro. Então, é essa a realidade. O rico continua achando que a sua riqueza que ele tinha na terra, que ele foi
foi levado para os tormentos do inferno, mas ele continua querendo mandar a pose, a pompa, a aristocracia de dizer faz isso e faz aquilo. E Abraão vai dizer para ele que essa realidade é irreversível. Jesus mostra que quando a pessoa morre, há o juízo, e esse juízo é irreversível. Quem foi para o inferno está fadado a viver a eternidade no inferno. E aquele que vai para o céu após a sua morte, verdadeiramente desfrutará do reino de Deus, do banquete celeste junto ao seu Filho, ao Cristo Jesus. Essa realidade é bem clara nesse evangelho de hoje. Abraão vai dizer que nem o rico poderia ir lá para onde estava Lázaro, no reino dos céus. Também Lázaro não poderia ir até lá, porque havia um grande abismo que dividia os dois, o abismo da justiça divina. E aqui ele vai continuar dando ordens, né? Manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los para que eles também não venham para esse lugar de tormento. Abraão vai dizer, tem Moisés e os profetas. E ele vai continuar insistindo, não, mas se um dos mortos for até eles, verdadeiramente, certamente eles vão se converter. Abraão insiste novamente. Se não escuta Moisés nem os profetas, não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Lembra quando os soldados, quando foi anunciado que o Cristo tinha ressuscitado e que os sumos sacerdotes bolaram a história lá, que tinha sido os discípulos que tinham roubado o corpo de Jesus? Não acreditaram e não acreditam no Cristo ressuscitado? Aqui está de fato mostrando. Portanto, meus irmãos, o que nós podemos meditar nesse evangelho de hoje é que verdadeiramente a realidade do inferno ela existe e nós precisamos viver todos os dias na nossa vida praticando o amor, a bondade, a misericórdia com os nossos irmãos que padecem. Porque senão seremos condenados por negligência com aqueles que sofrem, com aqueles que padecem. E outra, não é só porque a pessoa é rica, e isso na Bíblia, em lugar nenhum, no ensino da tradição da Igreja Católica, em lugar nenhum se fala que o rico está condenado. Mas aquele rico que usa da avareza, que despreza o seu irmão, que oprime, humilha, subjuga o seu irmão, escraviza o seu irmão por causa do seu poder econômico, da sua riqueza, verdadeiramente ele não ama a Deus porque ele não ama o seu irmão. Jesus mesmo disse, é impossível amar a Deus e odiar o seu irmão. Portanto, meus irmãos, essa é a realidade que essas leituras de hoje, que essa leitura dessa parábola de Jesus hoje nos traz para nos alertar que essa realidade existe, esse sono que as pessoas dizem, muitas pessoas dizem por aí que a alma vai dormir e esperar o juízo final. Nós vemos a consciência da alma. Abraão consciente, o rico consciente daquilo que ele tinha feito para alertar as suas famílias. A nossa consciência que nós temos é parte integrante da nossa alma e nós iremos carregá-la para o céu ou para o fogo do inferno. Portanto, que nós possamos, nesse momento da quaresma, procurar a nossa conversão, porque seremos chamados a prestar contas da nossa vida e logo após da nossa morte virá a justiça. Que nós possamos praticar a conversão diária, para um dia que nós fomos chamados, os anjos nos carreguem para o seio de Abraão, para estar contemplando a face gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai Todo-Poderoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me desculpem porque o vídeo de hoje ficou bem extenso, mas verdadeiramente essa meditação era necessária. Fique com Deus, que Deus os abençoe.